Bom, estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para conversar sobre o livro Os Prazeres da Alma, que conta um pouco da história dos potenciais que residem adormecidos dentro de nós, que estão ali necessitando da nossa boa vontade, da nossa constância, da nossa perseverança para poderem vir à tona, né? E hoje nós vamos conversar sobre humildade. Vamos lá. Buda não foi apenas uma figura histórica que viveu há 2.500 anos, mas uma criatura extraordinária que, a partir das próprias experiências, encontrou a iluminação e o despertar dos potenciais internos. Ele criou uma forma de pensar que oferece respostas práticas para as diversas situações vivenciais ao mesmo tempo, uma maneira de transcendê-las. Então, ele conta ali da história de Buda, né, que encontrou a iluminação e que pôde se transcender através das próprias experiências, né? Então, aquele indivíduo que silenciou a mente, olhou para dentro de si e encontrou todas as respostas, porque, como o livro muito bem traz, né, nos mais variados capítulos, esse não despertar desses nossos potenciais que já residem dentro de nós, dessas leis divinas e naturais que já se encontram no nosso, na nossa essência, no nosso âmago, né? É como, de fato, um diamante bruto que nós somos e que nós mesmos temos o papel de nos lapidar, né? E de transformar naquilo que de melhor já conseguimos ser, né? Então, aparando as arestas desse diamante bruto para que as facetas possam, de fato, se mostrar bonitas, reluzentes ao mundo, né? Buda foi um psicólogo nato, um instrutor singular para a solução dos problemas humanos, tanto pessoais como coletivos. Curador de almas, cujo remédio era clareza subitamente para avaliar ou solucionar com objetividade certos fatos ou acontecimentos existenciais, o insight na linguagem atual. Então, através dessa meditação, através de se observar, né, de verificar suas tendências, os seus atos, as suas atitudes, é que conseguiria, inclusive, achar as soluções para os problemas que viviam, né? Que é esse insight que, vez ou outra, a gente vivencia, mas ainda de uma forma muito pequena, porque a nossa visão espiritual, inclusive, a respeito de nós mesmos, ainda é muito pequena. E que a gente também poderia, talvez, chamar de intuição, né? Porque não? Siddhartha Gautama ensinava: de que servem cabelo e manto impecáveis, ó tolo? Tudo dentro de ti está confuso e, no entanto, penteia a superfície. Então, às vezes o interior caótico, né? Mas é o indivíduo tentando pentear o seu cabelo, melhorando as suas vestes, né? É, cultuando muito o exterior e não o interior, que na verdade é o que realmente importa, é o que diria depois Emmanuel ali com o termo, né, sepulcros caiados. Então, às vezes por fora, uma aparência maravilhosa, mas e por dentro? Como será que nós estamos, né? Na época de Jesus Cristo, os fariseus, elite religiosa judaica que vivia na estrita observância das escrituras mosaicas e da tradição oral, e da mesma forma no tempo de Buda, os brahmanes, sacerdotes que consolidaram sua hegemonia social juntamente com o sistema de castas, tanto uns como os outros foram acusados de formalistas e hipócritas. Eram reconhecidos por suas ricas e pomposas vestimentas e por não viverem de acordo com o que pregavam. Então, eu acho muito bonito quando o Hamed faz essas comparações, né? Então ele não traz só frases de Jesus, ele vai ali comentando sobre Buda, sobre outros avatares que passaram aqui pela humanidade, né? E você vai vendo que, na verdade, não existe distinção de religião no âmago, né? A essência é o amor. Então, tanto Jesus ali com os fariseus, que a gente já conhece um pouco mais, como Buda com os brahmanes, né, que eram sacerdotes, a evidência ali da época também, as castas, né, o sistema de castas superiores que existiam, superiores em relação à grande maioria das pessoas, né? Então, os dois ali comentando sobre o que que tinha em comum, né? Os dois muito voltados para o exterior, né? Tanto os brahmanes como os fariseus, que eram elite religiosa, inclusive da época, e sem perceber que, na verdade, o que de fato importava não eram os dogmas, não era esse exterior impecável, mas, sobretudo, essa ausculta interior, esse reino de Deus mais vivo, né? Dentro de cada um de nós. Todas as almas veneráveis da humanidade possuíam e possuem plena consciência de que falar de humildade não torna ninguém humilde.
Realmente, a humildade nada tem a ver com a presença ou ausência de bens materiais, mas com a forma de comportamento íntimo. Então, não é falar sobre isso, não é exteriorizar sobre humildade que nos torna de fato humildes, né? Mas é esse comportamento interior, essa vivência interna, né? Na atualidade, ainda se associa humildade com inferioridade, submissão e pobreza. No entanto, ela está relacionada com distinção, gentileza, lucidez, graciosidade e simplicidade. Então, tem as nossas confusões de terminologia também, né, sobre o que seria humildade, né? Humildade não é você se sentir inferior aos demais, humildade não é você ser submisso, né? Não é pobreza material, não, né? Inclusive, uma pessoa de poucos recursos materiais pode sim ser uma pessoa muito orgulhosa, né? Muito não humilde. Então, não é muito o que se vive no exterior, mas é o que reside dentro de nós, a forma como a gente olha a vida, a forma como a gente interpreta os fatos, né? Então, antes de ser algo exterior, é muito mais algo interior do próprio indivíduo, né? Na atualidade, entre todas as virtudes, somente a humildade não realça a si mesma, porque o verdadeiro humilde não acredita que o seja. E tem uma passagem muito bonita de Emmanuel, que é uma das mensagens que ele tem, em uma das psicografias do Chico, né? Do livro Agora é Tempo. E aí é denominado assim, a última prova. E porque o aprendiz indagasse sobre o currículo dos exames a respeito do aperfeiçoamento da alma, o mentor esclareceu, paciente. Na espiritualidade superior, as avaliações de aproveitamento são muitas. Temos as da paciência, as da disciplina, do espírito de serviço e de auxílio aos semelhantes. No entanto, ao que me parece, a última e mais difícil de todas. E qual é a última? Indagou o discípulo atento. O mentor respondeu em tom decisivo: a última prova no aperfeiçoamento de cada um de nós é a humildade. Então você vê que a humildade seria como se fosse de fato, né, para Emmanuel ali nessa chave simbólica como a última prova. Então às vezes você já é um ser paciente, às vezes você já tem esse espírito de serviço dentro de si, né? Às vezes você já auxilia os semelhantes, às vezes você já tem uma disciplina interior em relação às suas virtudes, né? Em relação a si mesmo, e aí se aprimorando, se aperfeiçoando, mas o que seria a última prova seria a humildade, né? E quanto a gente precisa, inclusive, saber disso para ir vivenciando essa experiência, né? Para se ver não humilde, se reconhecendo, né? Nas atitudes não humildes ou orgulhosas que toma durante o dia e ir se consertando, né? Porque, como ele disse ali, para ele seria a última das provas. Então, já é um nível de aperfeiçoamento muito maior, mas é caminhando, né? E é o se vendo orgulhoso, se vendo não humilde, que a gente vai consertando e tomando esses passos a caminho de ser melhor. Então, muito bonito quando ele chama, né? A última prova. A última prova do discípulo seria, então, a humildade, né? No texto citado, Buda se referia aos que se consideravam melhores, mais bonitos e superiores aos outros, advertindo-os de sua presunção e censurando-os pela fascinação da postura elegante, quando deveriam estar mais atentos ao seu desenvolvimento e crescimento espiritual, né? Então, fazendo uma crítica ali ao exterior, né? Então, não é ao mundo material, né? Então, a gente não veio aqui, claro, a gente vive em um mundo material, mas a gente não tem que ficar apegado, né, a essas exterioridades, seja ao nosso carro, seja a nossa casa, seja até os nossos familiares, né, a nossa própria imagem. Não, né? A gente veio aqui para transcender. Então, o conteúdo de tudo disso, a gente veio aqui para se transformar como seres humanos, né, para fazer esse crescimento espiritual. Mas é bonito perceber que até nisso a gente pode pecar, porque assim, é muito mais fácil a gente ver, por exemplo, que a gente está apegado a muitas coisas, né, materiais ainda. Mas será que a gente não percebe às vezes que às vezes a gente nem está vivendo esse crescimento espiritual, essa religiosidade da forma mais correta, né? E é também ver isso, porque as coisas, a gente fala que as coisas vêm em camadas, né? Que a gente vai tirando essas camadas mais superficiais e achando que já fez um trabalho imenso, quando não, né? As outras são mais sutis, inclusive da gente perceber.
Então, de ver que até esse crescimento espiritual depois pode se tornar, inclusive, um orgulho, né, para o indivíduo, e que também não é esse o caminho. Então, claro, tirar essas exterioridades mais, assim, visíveis, que seria do mundo material, claro, possuamos as coisas, mas não sejamos escravos dela, mais ou menos nesse sentido, né? Não é no sentido de não ter posse. Como ele disse, humildade não é pobreza, humildade não é ausência de bens, mas é a forma como o indivíduo vai lidar com aquilo. Mas fora essas exterioridades, essas materialidades que ainda são um pouco mais evidentes, mais fáceis da gente perceber, caminhando mais um pouco, a gente vai vendo que tem coisas ainda mais sutis, e que, por exemplo, o crescimento espiritual pode ser, sim, também motivo de orgulho ou de não humildade, né? Humilde, examina e pondera o orgulhoso, porque um dia também o foi. O arrogante, porém, como ainda não conquistou a humildade, não sabe apreciar e valorizar a simplicidade. Aliás, só quem tem plena consciência do seu valor pessoal é que não precisa se exaltar. Quem não a tem exibe de maneira ousada e insolente sua capacidade, poder, prestígio ou cultura. E que bonito, né? Porque como ele disse ali, a humildade também não é você se sentir inferior, pelo contrário, é humilde quem realmente sabe o seu valor e que não é nem superior e nem inferior a ninguém, né? Então, e que também, e é muito sutileza, né, de Hamed comentar sobre isso, humilde examina e pondera o orgulhoso, porque um dia também o foi. Então, a gente sabe que faz parte desse processo, dessa escadinha evolutiva, a gente tomando passos e consciência sobre quem nós realmente somos e o que é aquilo que a gente quer ser, né? Quer vir a ser. Então, o humilde já olha o orgulhoso com compaixão, né? Com tolerância, porque sabe que um dia também esteve ali, né? E ele fala que é, o não humilde, né, é aquela pessoa que está o tempo todo ostentando poder, ostentando suas posses, o seu poder, não é? A sua imagem, o seu prestígio e a sua cultura também, por que não, né? Os indivíduos humildes realçam a simplicidade das coisas, dada a facilidade surpreendente de apreender e organizar os dados de uma situação. Eles penetram na essência das coisas, pois desenvolveram a habilidade de fazer a mente silenciar. É no silêncio mental que os ciclos habituais ou condicionados das regras e normas preconceituosas cessam, que os padrões dos pensamentos inadequados são interrompidos para que haja internalização da inteligência universal em nós. Em algumas correntes do budismo, há uma equivocada interpretação do nirvana. Elas tomam como verdade a crença de que a meta espiritual do homem é alcançar um estado de completa quietude que o levará à supressão do desejo e da consciência individual. Na realidade, o termo nirvana, quando entendido em sua significação mais profunda, deve ser traduzido como a união definitiva da criatura com o Criador, né? Então, para ele, o nirvana, que também foi um conceito que, segundo ele, teve uma deturpação, né, ali dentro do budismo, o nirvana seria, se não, essa união definitiva da criatura com o Criador. E isso me vem muito ao encontro daquela frase de Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, né? Então, essa completa identificação do Filho com o Pai, né? Com Deus mesmo, com essa unidade, com essa consciência cósmica. E aí você vê, né, as diversas doutrinas falando ali, na verdade, a mesma coisa, né? Nunca como silêncio, nunca como sinônimo estático de silêncio interior, onde não impera o não ser, né? Então não é o não ser, mas é esse ser completamente identificado com a vontade do Pai e com Deus mesmo, né? Os humildes aprenderam com a introspecção a fazer de si mesmos um canal ou espaço transcendente por onde flui silenciosamente a inteligência universal. Olha que bonito. Então, esse não é um canal, né? Para mim, vem muito aquela imagem do bambu, que tá oco ali, mas que por dentro dele, esse vazio tá completo de Deus, né? Completo dessa inteligência cósmica que reside em cada um de nós e que seria esse amor, né? Quando o eminente educador Hippolyte Léon Denisard Rivail questiona os espíritos superiores qual é a fonte da inteligência, eles respondem: já o dissemos, a inteligência universal.
A inteligência universal é um instrumento pelo qual retomamos a conexão com a causa primeira. Ela não está confinada a nenhuma religião, ao contrário, é acessível a todos os seres. Contudo, só se deixa penetrar por aqueles que têm simplicidade de coração e humildade de espírito, que é uma frase de Jesus, né? Por meio de seus recursos infinitos, recebemos as mais sublimes contribuições psicológicas, filosóficas, artísticas, científicas, religiosas, alargando a compreensão da vida dentro e fora de nós. Então é bonito, né? Porque o que que ele considera que é a fonte dessa inteligência? Ele fala ali, inteligência, né, os espíritos respondem, é a inteligência universal. E aí fala, né, essa inteligência universal, ela não está restrita a uma religião. Então, por exemplo, ela não está restrita ao espiritismo, ao catolicismo, né, ao protestantismo, a nenhuma doutrina oriental ou filosófica, não, ela está aí, né, ela é uma lei natural. E me vem muito. E ele fala, né, que não está então restrita a uma religião. E o que, que seria a religião, né? Se você for olhar ali a etimologia da palavra, religião é não religare, que é o quê? Religar o indivíduo a Deus. E aí a gente pode fazer assim algumas interpretações do que seria esse religare, né? Religare, então, poderia ser me religar a essa minha parcela de inteligência universal que reside dentro de mim, que seria a minha essência. Então, seria a minha parte material se religando com a minha parte imaterial, que seria essa minha essência, que é onde estariam todos esses meus potenciais humanos, né? Todos esses potenciais latentes dentro de mim. Então, essa minha essência imaterial. Então, o religar, né? A religião me serviria para me ligar com a minha parte divina, para me religar com o divino e para me ligar, né, consequentemente, ao divino que reside em cada uma das outras pessoas que conosco convivem e com a humanidade como um todo, né? Então, a religião primordial, né, de amor, de sabedoria, ela teria que ter esse papel, né? De nos religar a nós mesmos, a essa parte mortal, de nos religar com os demais seres que conosco convivem, com essa parte imortal deles, né? Então, de não dividi-los em relação a partidos políticos, orientação religiosa, cultural, né, sexual, dos mais diversos motivos, racial, né, dos mais diversos motivos ali. Então, não haveria essa separação. Então, essa religião, ela me serviria para me religar com esse meu ser divino, com o divino que reside em todos os outros companheiros de humanidade e com Deus em si, né? E será que a gente realmente tem feito isso, né? Algumas pesquisas científicas têm comprovado, assim, né? Fizeram uma pesquisa científica que tinham pessoas de grupos definidos religiosos, então que se consideravam religiosas, e outros que não se consideravam religiosos. E aí dividiu esses dois grupos e analisaram a conduta das pessoas que, na verdade, ajudavam mais ao próximo, que tinham mais compaixão com o próximo. E o que se verificou foi que essas pessoas que não tinham uma denominação religiosa específica eram, inclusive, mais compassivas, inclusive ajudavam mais ao próximo do que aquelas que estavam segmentadas em grupos religiosos. E aí se perquiriu o porquê, né? Então, às vezes, se aquela outra pessoa que precisa de ajuda tem uma orientação religiosa diferente da nossa, a gente ainda não tinha a capacidade, né? A pesquisa demonstrou que as pessoas não tinham essa capacidade de demonstrar a mesma compaixão. Então, a gente vai dividindo as pessoas em caixinhas, né? Sem perceber que a religião, inclusive, tinha que nos conectar a todos os seres, tirando essas caixinhas. Porque a minha religião não é melhor que a da outra. A religião teria a função simplesmente de fazer revelar esse amor e essa sabedoria que residem no universo, né? E esse seria o papel das religiões, que também está deturpada, né? Então, às vezes, eu comento muito aqui, porque eu faço, inclusive, palestras em outros locais que não tem uma religiosidade definida, né? E uma das coisas que eu sempre falo é: olha, eu não estou aqui para impor conceitos, impor verdade, e nem, inclusive, a minha religião, né? Que a religião de cada um sirva para nos tornar melhores, porque esse é o papel da religião, né? E vem muito ao encontro daquele livro Voltei, né? Que é, inclusive, psicografia do Chico também, e que conta a história do protagonista à volta do irmão Jacó ao reino espiritual, né? E dizem que o irmão Jacó foi Frederico Figner, né? Que inclusive ele foi vice-presidente da FEB,
ocupou vários postos aqui na Terra, mas que era uma pessoa extremamente orgulhosa. Então, é a volta dele ao mundo espiritual, né, desse espírito ainda muito orgulhoso, mas que não se via assim. Então, ele volta ao mundo e aí vê que essa luz é muito opaca. Ele, que se imaginava que teria uma luz gigantesca, olha para dentro de si e vê uma luz muito opaca. E um dos momentos assim bonitos do livro, né, bonitos de revelação mesmo, que a desilusão faz com que a gente tire esses véus de perfeição que às vezes a gente acha que tem, que nós somos, para ver de fato a realidade, né? Então, em uma das partes do livro, ele percebe, né? Porque, entre outras tarefas, ele tinha o papel de ser esclarecedor nas reuniões mediúnicas, né? Então, ele encontra com um espírito que ele tinha atendido e que naquele momento, né, quando na Terra o espírito era obsessor de uma outra pessoa, mas você vê, ao ser esclarecido, ele modifica toda a trajetória da vida dele de forma que ele é inclusive muito mais luminoso do que o irmão Jacó, né? A ver que na verdade não é muito o tempo, mas a forma do nosso compromisso, a forma como a gente age no mundo, né? Então, ele vai contando toda essa trajetória dele, né? De um homem orgulhoso, de um homem que, apesar de servir, apesar de ter várias virtudes, ainda não era uma pessoa humilde. E aí ele vai vendo e tendo esse ganho espiritual, né? Essa visão mais esclarecida e essa luz, essa iluminação interior, que não significa inteligência, que não significa conhecimento, mas, sobretudo, amor, né? Então, não importa muito as denominações, não importa muito o que o outro é, que a gente seja capaz de ligar todos os indivíduos em amor. E talvez a gente ainda não consiga isso, né, com a humanidade inteira, mas que possamos, de fato, empreender esses caminhos da humildade, né, que seria essa pureza de coração. E como diz Emmanuel ali, talvez a última das provas, né, Emmanuel, inclusive, né, tem até uma palestra muito bonita do Arthur Valadares falando sobre isso, né, então vai contando uma série de trajetórias reencarnatórias, né, do espírito Emmanuel, e ele vai mostrando que ainda assim, mesmo com vários ganhos espirituais, ainda era um homem muito orgulhoso, né, então para que a gente também olhe para dentro de si, veja tudo isso e também possa tomar passos rumo a se construir e sem querer uma perfeição antecipada, né? Então, que possamos de fato nos observar para tirar esses véus, essas ilusões de que às vezes a gente tem virtudes que ainda não tem, e porque virtude é sempre algo que quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente percebe que tem para onde caminhar. Então, se às vezes eu adquiri um pouquinho mais de paciência, daqui a pouco eu vejo que ainda tem uma infinidade de coisas, um caminho a construir de paciência. Então, que eu ainda não sou uma pessoa paciente, eu estou em vistas de criar, mas todos os dias dando passos para isso. Ao mesmo tempo, em relação à humildade, né? Então, ao se ver não humilde, né, em determinadas condutas, é observar tudo aquilo como o Buda bem diz, né, que é fazer essa observação, é fazer essa ausculta interior e ir vendo, bom, essa minha atitude não é melhor, né? Então, ver que nós somos em vários níveis, né, conscientes ou não, não humildes, e tomando passos cada vez mais para conquistar mais essa virtude que é tão bonita, né? Mas que talvez tão pouco vivida. Então, que possamos dar passos cada vez mais conscientes em relação a quem nós somos, né? Esse é o meu desejo de hoje, possamos realmente fazer essa escuta interior e tomando os passos, galgando mesmo esse caminho bonito de se entender, se ver com verdade, mas se construir, né? Se lapidar em alguém melhor, como esse diamante que vai tirando os excessos mesmo para que essa face luminosa possa se voltar de fato para o Pai e se iluminar interiormente de verdade, né? Então é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus.